Começou a valer hoje o fim da limitação no número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para quem tem plano de saúde. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que nos traz, inclusive, informações dessa medida, né, muito esperada, inclusive, para quem precisa de atendimento. E a gente sabe que, ultimamente, estava sendo difícil ter essa liberação. Se houver necessidade, tem que oferecer exatamente o tratamento, não é isso, Bia? Isso, agora fica da seguinte forma: aquilo que o médico prescrever, o plano tem que atender. Isso vale para as seguintes especialidades: para psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Vou conversar agora com o advogado que é especialista em direito da saúde, doutor Juliano Pessoa, que estava aqui até comemorando comigo essa notícia, né, doutor? Você estava me dizendo que a mudança é tão boa que agora está melhor que antes. Porque antes dessa polêmica toda, alguns planos já limitavam os números dessas sessões e agora não pode mais haver limite. Tem que ser o que o médico pede. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson, aí no estúdio, quem nos assiste. Exatamente, é uma excelente notícia, como você destacou, porque a ANS, eu diria que ela encerra essa discussão, né? Isso se arrastava há anos. A operadora, muitas vezes, criava obstáculos para não cumprir o que estava lá prescrito pelo profissional médico. Então, é importante que a gente destaque aqui que o profissional tem a capacidade e a legitimidade para poder verificar, diagnosticar e ver na prática o que é que o paciente necessita. Não é uma questão de opção. Quando se prescreve número X de terapias com determinado profissional, é porque existe uma condição de saúde que necessita daquele acompanhamento e daquele tratamento. E a ANS ela foi de forma expressa nesse sentido. Ela coloca na resolução que é preciso respeitar a prescrição do médico assistente. É este profissional que tem a capacitação necessária e toda a legitimidade para poder prescrever, então a operadora tem simplesmente que cumprir o que está lá na receita. Outro ponto a se destacar, né, que é importante, é que isso vale para qualquer doença. Exato. No início de julho, Beatriz, foi interessante, a ANS trouxe uma excelente notícia também, mas ela era um pouco mais limitada. Ela atingia, ela contemplava, na verdade, os pacientes inseridos nos transtornos globais do desenvolvimento. Então nós temos o autismo, nós temos várias outras síndromes que estão inseridas dentro do transtorno global do desenvolvimento, mas a ANS entendeu que seria necessário igualar para todos os pacientes. Por quê? Poderia existir ainda algum paciente que não estaria inserido dentro desse transtorno, que necessitaria de tratamento similar e continuaria tendo obstáculo por parte da sua operadora. Então ela decidiu igualar para todos os beneficiários e qualquer que seja a patologia. Se o médico entender que esse paciente necessita de um acompanhamento, de um tratamento e de uma assistência por parte de qualquer desses quatro profissionais, a operadora terá que cumprir essa prescrição a partir de agora. Essa é a recomendação. Pois é, não necessariamente uma doença, mas uma condição de saúde, né, em que aquele paciente precise de algumas sessões, por exemplo, de psicologia, né? Então o plano precisa atender, né, aquela solicitação inicial, independente se tem uma doença pré-definida ou não listada pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, não é isso? No resumo, é o que o médico vai pedir, o primeiro profissional assistente. Na realidade, qualquer condição que muitas vezes acometa um paciente, ela está lá muitas vezes contida no CID, né, nas relações lá de patologias e doenças e condições. Então, ele tem que discriminar qual é a condição daquele paciente para poder atribuir a necessidade. Estando ali, não há discussão nesse sentido. O que não se pode também, é importante que a gente destaque aqui para as pessoas que nos assistem, que não é uma condição que o paciente atribui a si mesmo, né? O profissional, o médico é que avalia, faz o diagnóstico, faz o prognóstico, planeja o tratamento e diz o que é que ele necessita. Não é um desejo do paciente ter número X, Y, Z de terapia. E vale ressaltar aqui também, tá? Assim, se houver alguma resistência ainda por parte das operadoras, é importantíssimo que esses pacientes busquem ajuda o mais rápido possível. De preferência, já reportando esse caso para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela atende hoje todos os estados do país, abrindo reclamações em relação às operadoras, e ela entra em contato com a respectiva operadora daquele beneficiário, verifica o que é que está acontecendo, dá um retorno para o paciente e, além disso, se for comprovado que a operadora está descumprindo uma norma da agência reguladora, ela já pode sofrer sanções administrativas, além de outras medidas que o próprio paciente poderá empreender junto aos órgãos de defesa do consumidor e junto a um profissional da área jurídica se a operadora insistir ainda na negativa. Doutor Juliano, quem precisou pagar, né, por sessões extras enquanto essa normativa ainda não estava em vigor, porque está em vigor a partir de hoje. Então, no mês passado, né, algumas pessoas podem ter
tido a necessidade de pagar sessões extras porque o plano não estava cobrindo a quantidade necessária. Essas pessoas podem ser ressarcidas desses valores a mais, né, de sessões extras que foram pagas quando o plano não cobria a totalidade do tratamento? Olha só, essa pergunta é bem interessante. Veja, administrativamente isso será praticamente inviável, tá? A operadora ela já não quer cobrir o tratamento, o que dizer então dela ressarcir o consumidor. Então, isso, administrativamente isso não acontecerá certamente. Agora, nada impede que em casos concretos o paciente busque o Poder Judiciário a depender, diante da prática abusiva da operadora e no bojo daquela ação, ou seja, nos pedidos daquela demanda, além da cobertura que foi negada para ele solicita também o ressarcimento das despesas que ele teve que empreender enquanto a operadora não cobria, mesmo devendo cobrir. Isso sim é possível, mas é importante que se analise caso a caso para ver o que é que aconteceu, como é que aconteceu, para ver se de fato o paciente terá direito. E nada melhor do que o Poder Judiciário para analisar essas condições. Perfeito, entendi, né? Em caso de negativa, a pessoa pode entrar com uma ação na justiça e pedir essa ampla cobertura que ela tiver direito pelo plano, mais sessões que ela eventualmente tenha pago sem necessidade, né? Quando o plano deveria cobrir. Entendeu, Edson? Perfeito, Bia. Eu queria só cumprimentar o doutor Juliano, né? E só para reforçar uma coisa que eu acho que ele já esclareceu bem, as planos de saúde precisam, né, seguir o que diz a ANS já a partir de hoje, mas a gente sabe que estamos no Brasil, né? E de repente, mesmo não dando uma negativa de primeiro, o plano pode dizer assim, olha, está faltando um documento, está faltando isso, está faltando aquilo, e vai protelando exatamente essa autorização. Em casos como esse, que fique claro que, na verdade, o plano só está querendo ganhar tempo para que você não faça o seu tratamento, a pessoa já pode procurar um advogado, pode procurar, enfim, a ANS, dizer que está tendo dificuldade para que tenha o que está previsto na agência atendido pelo plano? Essa pergunta é excelente para a gente até exemplificar aqui como é que o paciente precisa proceder, né, o beneficiário. De fato, ele precisará apresentar essa documentação junto à operadora, né, para poder ela verificar o que foi indicado ali no caso dele, concretamente. Então, pode ser que o médico opte por formular um relatório, dizendo da condição dele. Tem a questão da própria prescrição, que precisa indicar como é que serão feitas essas sessões, em que quantidade, enfim, todo o detalhamento daquele planejamento de tratamento. Então, tudo isso ele precisa, de fato, apresentar à operadora. Agora, se ela continuar solicitando documentação complementar, vamos dizer assim, é importante que esse paciente busque inicialmente orientação. E essa orientação, como você bem destaca, já pode ser junto à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qualquer beneficiário do país tem a possibilidade de abrir uma reclamação de um caso concreto que ele está vivenciando, ou pelo site da Agência Nacional, ou pelo 0800, que também consta lá no site, muito fácil das pessoas conseguirem. Eles ligam, faz a reclamação, relata o caso dele concreto, a agência provavelmente vai pedir que ele encaminhe essa documentação de forma digitalizada e ela irá analisar e fazer contato com o operador se for necessário e trazer um retorno para esse beneficiário. Se houver alguma irregularidade, a própria ANS já vai empreender algumas medidas em face dessa operadora. E muitas vezes isso faz com que a operadora proceda com a cobertura. Se houver resistência e a agência demorar, ele pode também buscar os órgãos de defesa e proteção do consumidor, os PROCONs. E se ele verificar que a coisa está se estendendo muito, como você destacou, que infelizmente acontece na prática, vamos torcer para que não, ele pode sim buscar a ajuda de um profissional da área jurídica para ter mais algumas orientações e, a depender da necessidade, já buscar o Poder Judiciário pedindo uma decisão mais firme, né, do Poder Judiciário no sentido de compelir, de obrigar a operadora a cobrir o mais rápido possível. Perfeito. Obrigado, doutor Juliano, pelos esclarecimentos. Obrigado, Beatriz, também. Então, a partir de hoje, se você tem plano de saúde, tem a necessidade de ter um tratamento maior, mais amplo, inclusive nessas especialidades, busque informações. Se tiver alguma dificuldade, faça uma denúncia no site da ANS. Muito obrigado pelas informações ao vivo. Beatriz Lacerda, doutor Juliano Pessoa também ao vivo aqui no Cidade.